no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Risquem, por favor, a palavra. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo provém dele. Feche os teus olhos. Deus Santo, eu te glorifico por manifestar a tua graça nesta igreja. Eu não digo de forma organizada, meu Deus. Eu não digo de forma institucional, de forma de CNPJ, mas uma igreja orgânica, uma igreja viva, uma igreja que ouve e vive a tua palavra, uma igreja que procura, Senhor, fazer a tua vontade. Pai, por favor, mais uma vez manifesta a tua glória, faça avançar o teu reino. Mais uma vez, meu Deus, glorifico o teu nome no momento da palavra, neste culto de ceia, em que o teu Filho, o nosso Cristo, o Senhor Jesus, será novamente o centro. Assim nós oramos, assim nós pedimos, no nome santo de Jesus, amém e graças a Deus. João, um dos apóstolos, um dos últimos apóstolos, ele escreve algo fundamental e bem diferente dos demais apóstolos neste livro. João foi o apóstolo que foi levado à ilha de Patmos, na época que a igreja ela foi perseguida, na época que iniciou a perseguição da igreja, e por conta de um decreto de um dos imperadores, Nerva, o João ele foi posto em liberdade da ilha de Patmos e foi viver na Ásia Menor. Ali ele foi bispo, ali ele encerrou o ministério dele. E João, quando ele escreve de uma forma muito diferente. Por qual motivo? João aqui, ele escreve palavras para os gregos. Ele escreve aqui para os judeus gregos, os que foram convertidos. O que João, o apóstolo João estava combatendo na época? O gnosticismo. Era uma ideia de que Cristo não foi humano, que Cristo não foi como nós, de carne e osso, que Cristo, ele não teve dores humanas, que Cristo, ele não teve sofrimento humanos, que Cristo foi um ser celestial, que Cristo foi um anjo enviado por Deus. Por qual motivo o gnosticismo pensava desta forma? Porque Cristo não pecou. E eles diziam que o pecado está na matéria. E se Jesus se fez matéria, se ele fez carne, então havia nele pecado. E como que eles não entendiam isto, eles criaram essa tese, essa ideia de um Cristo celestial, de um Cristo angelical. Se nós pensarmos desta forma, tudo o que ocorreu na cruz é inválido, é mentiroso, porque ele foi humano. Cristo foi homem, 2 braços, 2 pernas, ele tinha uma alma, ele tinha um espírito, ele tinha um corpo, igualzinho ao nosso corpo, aos nossos corpos. E João está combatendo isto. João, ele escreve muitas coisas nesse sentido, irmão Fernando. Ele traz muito dessa ideia, irmã Roberta. E aqui, ele começa o livro dele, o evangelho, o 4º evangelho, o evangelho que cita menos milagres que os demais, mas que exalta mais a pessoa de Cristo, porque ele fala por algumas vezes, ego em mim, eu, somente eu.
ele fala que Cristo é, e somente Ele é a mesma revelação que Deus fez a Moisés acerca de como é o teu nome, eu sou o que sou. O que João, como ele começa assim este livro, ele fala desta forma, combatendo o gnosticismo, combatendo essa heresia, e esta heresia, ele começa combatendo assim, explicando desta forma, no princípio era o verbo. A palavra verbo no grego significa logos, que significa palavra, logos. Era uma ideia do início. O que João está dizendo? Está dizendo assim, ó, que no princípio era o verbo, era o logos, era a palavra. Ele está remetendo ao princípio de tudo, ao início de tudo. E ele diz dessa forma, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está dizendo, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. O que João está dizendo? Que no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. O que a palavra revela de um homem? A palavra dita na boca do ser humano, revela as suas intenções, revela as suas vontades, revela os seus desejos. A palavra na boca do homem revela o que ele sente. A palavra revela a mente e o coração humano. Quer conhecer uma pessoa? Ouça o que ela diz. Jesus fala que a boca pronuncia o que o coração está cheio. Como nós vamos conhecer? Querem conhecer um falso profeta? Ouça o evangelho que ele prega. Ouça a palavra que ele ensina. Ouça, se ele ensinar teologia da prosperidade, se ele trazer o evangelho do triunfalismo, se ele trazer um evangelho antropocêntrico, se ele trazer um evangelho de autoajuda, é um falso profeta, não provém de Deus. O que é o evangelho da prosperidade? Que Jesus morreu na cruz para que você e eu fôssemos ricos. Determina que ele vai fazer como se Deus se tornasse o nosso escravo. Esse é o evangelho da prosperidade. Bênçãos materiais, prosperidade, vida financeira mudada. Basta toque de mágica. É o evangelho humano. Pessoas estão ficando ricas por causa deste evangelho. Líderes egocêntricos lideram egoístas. Lobos apacentam bodes. Falsos profetas pastoreiam falsos cristãos. Entenda o que eu vou dizer. O que é o evangelho do triunfalismo? É o evangelho da determinação. Levanta a mão e receba. A vitória está chegando. O Deus da guerra está na frente. Usa o Velho Testamento para trazer uma ideia triunfalista apenas no mundo material. O que é um evangelho antropocêntrico? O que é um evangelho antropocêntrico? O homem se coloca no centro do evangelho. Eu faço, eu prego, eu isto, eu aquilo, a igreja é minha, a igreja está na minha liderança, a igreja está debaixo da minha bênção. Ele tem poder de abençoar e amaldiçoar pessoas. Abençoa as pessoas que concordam com a ideia dele e amaldiçoa as pessoas que não concordam com a ideia dele. É o evangelho antropocêntrico, o evangelho que a pessoa se coloca no centro. O que é o evangelho de autoajuda? É aquele evangelho que você sai com o teu corpo material feliz, mas calma, sedente.
É aquele evangelho que te traz muitas promessas que não vêm de Deus. É aquelas palavras que a pessoa fala que Deus está fazendo, mas Deus não está fazendo. Qual versículos que eles usam? Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Ou seja, não é desta forma. Tudo que pedir segundo a vontade de Deus. Mas João aqui, esta palavra que eu estou pregando a vocês, é uma palavra que se personificou. Em outras palavras, o que acontece aqui? João está dizendo assim, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Esta palavra era Deus, e esta palavra se personifica. Não entendi, pastor. Esta palavra se torna humana, esta palavra se torna homem, esta palavra se torna uma pessoa, esta palavra se humaniza, essa palavra se humanizou. É Cristo. Cristo, ele revela o quê? Cristo revela a vontade de Deus. Cristo revela os valores de Deus. Cristo revela os princípios de Deus. Cristo revela o querer de Deus. Cristo revela o amor de Deus. Cristo revela a justiça de Deus. Cristo revela a mente e o coração de Deus. A palavra se personifica, a palavra se torna humana. Quem era essa palavra? Era Cristo. Não entendi, pastor, presta atenção. Deus se humaniza, ele se esvazia, ele tira dele mesmo e coloca em uma pessoa. É isto que João está dizendo. É isto que João está falando. É isto que João está querendo esclarecer aos cristãos daquela época. E esta palavra, ela se encaixa perfeitamente no que Paulo fala em Filipenses 2,5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, Deus, ele se personifica em Cristo. Agora, eu quero que vocês pensem comigo, por favor. Pensem comigo. Dá para explicar Deus? Dá para poder mensurar o poder de Deus? É impossível. Nós que somos finitos, nós que somos limitados, como nós vamos explicar algo que está além da nossa compreensão? Mas esse Deus se humanizou. Ele estava entre nós. Verso 2 fala assim: e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O que João revela aqui de Cristo? Que ele criou todas as coisas. Revela que ele foi o criador de todas as coisas. A primeira coisa que João revela era a pré-existência de Cristo, que Cristo era eterno, que Cristo não nasceu, que Cristo já era, que Cristo não passou a existir. Presta atenção, Deus nunca existiu. É impossível Deus existir. Quem existe são humanos. Por que humanos? Porque da mesma forma que existe, pode deixar de existir, se torna de uma forma que não exista mais. Deus não, Deus sempre existiu. Esse atributo de eterno só compete a Deus. Nós seremos
eternizados. Nós passaremos por um processo de eternização, mas nós nunca seremos eternos. Por qual motivo? Porque esse é um atributo apenas de Deus, que foi revelado que também Cristo era o próprio Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Pantadi autu egneto, a palavra grega dizendo que Ele criou todas as coisas. Tudo veio dele. Sem ele nada existiria. Quem foi Cristo? Cristo criou os céus, Cristo criou a terra, Cristo criou os mares, Cristo criou os seres viventes répteis, as aves dos céus, os animais selvagens, Cristo criou os anjos, Cristo criou os arcanjos, Cristo criou os serafins, Cristo criou os querubins, Cristo criou todas as coisas. Cristo criou Adão, Cristo criou Eva, Cristo criou você, e Cristo criará outras coisas. Um atributo de criar, de fazer nada, daquilo que não é do nada e passar a ser, só compete a Cristo. Cristo é o Criador. Olha que revelação linda. Isso tem que ser pregado todas as santas ceias, porque ceia tem que se remeter a Ele, a Cristo. Ele é eterno e se humaniza. Ele criou todas as coisas, e a coisa mais linda, no verso 4, que fala assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Porque em Cristo estava a vida? Porque em Cristo estava a vida. Porque por causa dos nossos pecados, todos nós, você e eu, absolutamente todos nós, absolutamente todos os seres humanos, herdamos por natureza o pecado adâmico. Romanos 5,12. Todos nós, presta bem atenção, todos nós, absolutamente todos os seres humanos que já passaram na face da terra e o que vão existir, absolutamente todos nós herdamos a natureza adâmica. E que traz a consequência a natureza adâmica, o pecado, harmartia, ou seja, a pessoa que está rebeliada contra Deus, a pessoa que por essência, que por natureza, que é a pessoa que dentro do íntimo dela, ela começa a fazer aquilo que desagrada o que a palavra personificada nos ensinou. Todas as pessoas aí cometem o que? O homicídio, comete o que? O roubo, pratica os atos homossexuais, pratica tudo, a violência, a mentira, o adultério, a fornicação, a fofoca, a promiscuidade, imoralidade, lascívia, todas essas coisas, todas, absolutamente tudo isso. As pessoas que praticam todas essas coisas, ela nasce com essa natureza ruim, nasce com essa natureza imperfeita, e por causa disso a pessoa está morta, não fisicamente, não de uma forma visível, mas espiritualmente, ela está morta, ela está morta. E o que isto provoca? O que o pecado gera? Pecado gera morte, e a pessoa, por causa do pecado dela, todas as pessoas, não importa as condições sociais, não importa a nacionalidade, não importa a naturalidade, não importa o idioma que fala, não importa a cor da pele, não importa a estatura, não importa nada, a pessoa nasce condenada. A criança, quando a criança nasce, ela nasce condenada. Quando nasce uma criança, ela nasce com a natureza adâmica. Você olha para a criança e fala: nossa, mas que criancinha linda, que coisa linda. Assim eu olho para o meu filho, ele está com 3 anos, mas que menino lindo, meu Deus do céu, que criança. Mas vamos ver, quando tiver discernimento, capacidade de andar só, para ver o que essa criança é capaz de fazer. Então o que nós devemos fazer com os nossos filhos? Colocar conceitos teológicos, ensinar a palavra, ensinar
a orar, e depois de adulto, se não teve esses conceitos, pregar este evangelho. Por quê? Porque as pessoas que me ouvem nesta igreja, e que me ouvirão posteriormente, as pessoas que me ouvirão no canal, ela tem que entender que a natureza dela, a natureza é má, a natureza dela é aversa aos valores de Deus. Entenda o que eu vou dizer. Então, por causa da natureza, irmão Ezequiel, por causa da essência desta pessoa, do ser, entenda o que eu vou dizer, é por causa do que está no íntimo dela, ela está condenada. Condenada pelo quê? Pela justiça de Deus. Deus é justo, e por causa desse atributo de Deus, que é justiça, essa pessoa está condenada à morte. E Deus, sabendo disso, Ele fala desta forma: o perfeito precisa morrer na cruz. Ele olha para a direita, ele olha para a esquerda, ele olha para todo, e não sabia, ele sabia que não ia ter. O que ele faz? Ele se humaniza, ele se torna uma pessoa. É por isso que fala assim: nele estava a vida. Então o que acontece? A pessoa, ela nasce condenada, a natureza dela é má. Então o que Deus faz? Deus diz: eu preciso promover a vida, eu preciso para que eles vivam. Então esta vida espiritual, esta vida metafísica, esta vida que nós não conseguimos enxergar por causa do pecado que está na nossa natureza, você com certeza você já falou assim: nossa, olha só que essa pessoa é capaz de fazer. Olha só, manchetes de homens estuprando o filho, estuprando isto, fazendo coisas mais animalescas possíveis, notícias de mortes fúteis. As pessoas, quando tem uma colisão de veículos, um pega uma arma, outro pega uma outra arma, e não quer saber se é casado, se tem filhos, não quer saber de absolutamente nada. Outras pessoas, vamos falar acerca dos casamentos. O casamento bíblico é um casamento monogâmico. O que é uma coisa monogâmica? Uma pessoa aqui e outra pessoa lá. Um casamento heterossexual, macho e fêmea, e um casamento que une e vai se tornar um só pensamento, uma só vontade, um só caminho, vão caminhar de uma forma convergente, e um casamento vitalício, é um casamento só. Para os cristãos não existe ficar trocando o casamento, como se troca terno, como se troca. Olha os casamentos como estão hoje. Os casamentos estão banalizados, as famílias estão banalizadas, os filhos não têm os pais como referência. Precisa pegar os artistas dessas novelas, eles precisam buscar um jogador de futebol, do futebol, eles precisam pegar referências fora do pai e da mãe. É por isso que esse mundo está assim. É a natureza má do homem, é a natureza ruim do homem. Um casamento que não é respeitado, a família não é respeitada, o homem está morto na sua própria natureza. Então esta vida estava apenas em Jesus. É por isso que ele se humanizou, é por isso que ele habitou entre nós, é por isso que ele se fez carne. Por que Jesus se fez carne? Porque a vida, presta atenção, a vida está somente em Jesus, a vida só há em Jesus. João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Esta vida não é uma vida física, é uma vida espiritual, é uma vida do reino de Deus. João 11,25 diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. O que mais as pessoas buscam hoje? Presta bem atenção. Sabe por que hoje tem pessoas depressivas? Sabe por que hoje tem pessoas tristes? Sabe por que tem hoje pessoas com autoestima baixa, Roberta? Presta bem atenção, irmã Luciana. Sabe por que hoje tem pessoas que andam cabisbaixas, irmã Emília? Sabe, irmã? Porque há pessoas trancadas em seus quartos. Tem pessoas, Larissa, que andam para a direita, que andam para a esquerda. Sabe quem tem pessoas? Sabe como existem pessoas? Pessoas sem rumos, pessoas que não estão sem caminhos, pessoas que acordam pela manhã e falam: eu vou voltar para minha cama. Pessoas que abrem os seus olhos e falam assim: eu não tenho o que fazer, eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer, eu estou perdido. Olha para o casamento destruído.
espírito, olha para os filhos nas drogas, olha para a casa completamente desorganizada. Ele olha para ele mesmo e vê só confusão, e vê só desilusão, e vê só tristeza. Por qual motivo essa pessoa está assim? Porque ela está morta nos seus deleites, ela está morta em si mesma. E não adianta, eu não estou dizendo qualquer outra coisa, estou dizendo morta. O pecado cegou esta pessoa. O que essa pessoa precisa? Ela precisa da vida. Essa vida só se encontra em Jesus. É por isso que ele se humanizou. É por isso que João fala que ele habitou entre nós, que ele era vida, que ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Ou seja, ele veio como carne. Jesus, Deus se humanizou na pessoa de Jesus. Deus, a palavra se personificou. Olha uma coisa interessante, lá no livro de Mateus, Jesus levanta os olhos e olha para os judeus. Ele começa a olhar e se move de íntima compaixão. Ele se entristece. Por quê? Porque via como ovelhas perdidas. É o que acontece com o mundo hoje. O mundo que vai comemorar a Copa do Mundo. O Copa do Mundo são 30 dias. Presta atenção, adolescente. 30 dias. Viva o Brasil, retornou o orgulho brasileiro, 30 dias, passado 30 dias, voltam a ficar perdidos, não sabem o que fazer, passa o carnaval, uma semana de promiscuidade, de imoralidade, acaba o carnaval, ficam perdidas, ovelhas perdidas. O mundo está uma autarquia, o mundo está numa libertinagem, o mundo está perdido, o mundo está sem rumo. O homem, a família não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda. O mundo está sem um norte, o mundo está sem um rumo, o mundo está sem uma direção, porque está morto. O mundo não tem um Deus, o mundo não sabe da pré-existência de Cristo, o mundo não sabe que tem um Criador. O que está faltando em nossos púlpitos é parar de dizer receba, receba, receba. O que o mundo precisa voltar a ouvir? Houve um Deus que se humanizou. Nisto se consiste o Evangelho. Presta bem atenção, eu quero explicar algo a vocês. O que consiste o Evangelho de Cristo? O que consiste o Evangelho de Deus? De um Deus que se humanizou, de um Deus que se esvaziou e habitou entre nós, e por causa de nós, por causa da nossa natureza, por causa do nosso ser, por causa da nossa ruindade, por causa da nossa essência, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi chicoteado, pregaram pregos nas suas mãos, nos seus pés, cravaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, arrancaram pedaços da carne no momento das chibatadas, colocaram ele diante de um público numa plataforma, e quando ele olha para nós, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. E quando ele morre, ele ressuscita no terceiro dia, e todos aqueles que crê nesta palavra e aceitar este Cristo será salvo. Se pela justiça e pela nossa natureza nós somos condenados, pelo amor de Deus e por causa de Cristo nós recebemos vida, e nós passamos a ter um rumo, e nós passamos a ter um norte, e nós começamos a ter um caminho. É por isso que Paulo fala: e eu vou prosseguindo para o alvo. Oh meu Deus do céu, eu vou prosseguindo para o alvo, eu vou seguindo para o meu alvo, e meu alvo é Cristo, não é pastor presidente. Oh meu Deus do céu, não é homem, não é apóstolo, não é bispa, não é ninguém. Nós vamos seguindo para o alvo, que é Cristo. Nós vamos andando, caminhando, marchando como militar, caminhando para o alvo. Vem problemas à direita, vem problemas à esquerda, vem problemas de todos os lados, mas nós vamos caminhando, nós vamos andando, seguindo para o alvo, que é Cristo. Isto consiste o Evangelho. Isto consiste o Evangelho de Cristo. Deixa eu falar algo a vocês. Vocês acham que o mundo está com problemas?
Você está com problema? Você entrou com problema na igreja? Mas você tem uma esperança. Sabe qual que é a esperança? É o retorno de Jesus. É o retorno dele para arrebatar a igreja organismo. Não uma instituição, não um CNPJ. Organismo. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Paulo, quando ele está na iminência de ser preso, presta bem atenção, quando ele está na iminência de ser preso, levado a Jerusalém e depois a Roma, ele se encontra com os anciões de Efésio, da cidade de Éfeso, com os irmãos. Está no capítulo 20 de Atos. Olha o que Paulo diz. Ele diz dessa forma, no verso 29, verso 28. Porque, eu estou lendo 27, perdão. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Nunca deixei de falar do Evangelho. Olha que Paulo fala, nunca deixei de falar o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constitui bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio. Qual que é o sangue que ele resgatou? O sangue de quem? Sangue de Deus. Jesus é Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida. Sabe por que o mundo está sem direção? Porque não tem Cristo. Aí o mundo fica sem direção. Nós temos uma direção. É Cristo. Você está sendo confortado, você está sendo consolado. Você que é convertido, você está sendo consolado. Tem pessoas que estão chorando, tem pessoas dando glória a Deus. Por quê? Porque essa palavra te consola. Aí ele diz dessa forma, verso 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas, para atraírem discípulos. Os falsos profetas vão sair no meio da igreja. Saiu no meio da igreja de Éfeso, está saindo no meio da igreja agora. Por quê? Porque eles pegam o evangelho e começam a se beneficiar com o evangelho. Olha a preocupação. Irmãos, presta atenção, a preocupação de Paulo. Paulo está na iminência de sair. A preocupação de Paulo, sabe o que eu acho interessante? A preocupação de Paulo não era qualquer outra. Guarda este evangelho, guarda esta palavra, guarda este ensino, guarda isto que eu estou mostrando, guarda, porque vão surgir, vão se levantar lobos para fazer discípulos. Aí Paulo fala dessa forma, porque, portanto, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um. Parque Guaianazes, Assembleia de Deus aqui na Zona Leste. Durante 2 anos, eu tenho a palavra é constante, ensinando vocês sobre o Evangelho, ensinando vocês de um Deus que se humanizou. Eu estou ensinando vocês há mais de 2 anos, que o Evangelho se consiste em Cristo, na cruz. Com lágrimas eu tenho falado a vocês. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Olha o que Paulo fala. Irmãos, agora eu deixo a vocês a palavra da graça. Agora eu deixo para vocês o evangelho da graça. Efésios 2:8. É por isso que nós somos salvos. Não é por meio de obras, mas é por meio da fé. Ou seja, por meio da graça. Nós somos salvos pela graça. O que é graça? É o favor que Deus nos faz, a qual nós não merecemos. Nós recebemos a salvação de uma forma imerecida. Você, nós não merecemos a salvação. Olha o que Paulo está ensinando. Eu encomendo, eu entrego
entrego a vocês, eu deixo a vocês, igreja da Assembleia de Deus, por favor, eu estou entregando a vocês, eu estou dando a vocês, eu não quero nada, não precisa fazer nada, porque Paulo fala assim, ó, ele fala dessa forma, verso 33, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem as vestes, vós mesmos sabeis que, para que o que me fosse necessário a mim, eu provi com as minhas próprias mãos. O que Paulo está dizendo? Aqui no verso 34, ele está dizendo assim, não cobiceis prata, não cobiceis ouro, não cobice nada com a teologia da prosperidade, porque eu mesmo vos dei o exemplo, eu trabalhei, eu provi as minhas necessidades. Pastor Robson, o que o senhor quer? Eu não quero nada, eu não quero R$1, eu não preciso de nada disso. Por quê? Porque eu tenho trabalhado duro e servido como exemplo nesta igreja, e eu quero entregar a vocês o evangelho da graça de Cristo. Receba o evangelho de graça, receba essa palavra de graça, recebam essa direção de graça. Precisa pagar quanto, pastor? Nada. Precisa fazer campanha? Não. Precisa passar pela porta de Manassés? Não. Eu estou entregando a vocês o evangelho da graça de Cristo, eu estou dando a vocês o evangelho, eu estou ensinando a vocês o evangelho. Receba o evangelho de Cristo na vida de vocês, para satisfazer a alma de vocês. Saiam daqui alimentados, saciados pelo evangelho de Cristo. É por isso que ele se humanizou, é por isso que ele se entregou. Pela sua infinita graça e amor, nós fôssemos salvos. Aplaudem ao Senhor Jesus.